Câmara Municipal realizou a primeira reunião da CPI da Provisão. Música transforma a vida de crianças e jovens através do projeto Tocando o Futuro da Guarda Municipal de Jacareí. Saiba quanto o nosso município arrecada com impostos e onde eles são aplicados. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Quinta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado, seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. E para abrir o nosso jornal, vamos começar com o nosso giro de notícias que você acompanha aqui. As notícias, hoje temos notícias aqui regionais, Diário de Jacareí mais uma vez, já falamos dessa notícia ao longo da semana. A Prefeitura anuncia 110 vagas para concurso público em diversas áreas. Importante reforçar então essa notícia, as inscrições serão realizadas pela internet a partir das 8 horas, né? Começaram no dia 3 de setembro e vão até o dia 1º de outubro, concurso então da Prefeitura de Jacareí. Próxima notícia, o jornal Vale. Vale tem superávit de 3 bilhões na balança comercial em 2018. Ilhabela teve o maior superávit da RM Vale, seguido por São José, Pinda, Taubaté e aí a nossa cidade, Jacareí. Apesar do saldo positivo, o volume é 20% inferior ao registrado no ano passado, né? Então, o número aumentou, mas diminuiu, no final das contas. Bom, e para conversar com a gente aqui, participar conosco neste primeiro bloco do Bom Dia Jacareí, recebemos o jornalista Aleph Gonçalves. Bom dia, Aleph. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom Tudo dia. Bem? Que bom estar de volta, né? Bom, né? Isso aí, tudo bem. Aleph, você vai trazer para a gente hoje as informações. Quais são os seus destaques? Sei que mais tarde a gente vai falar sobre agenda cultural, vamos falar sobre mais alguma coisa. A gente vai falar mais tarde sobre a agenda cultural, mas o papo agora é um pouco mais sério, né? Pesquisa do Ibope, as pesquisas eleitorais para os presidentes, né? O Ibope divulgou ontem uma pesquisa que foi feita de 1 até o 3 de setembro. Foi feita com 2.000 eleitores, né? Então, eles tiraram o presidente Lula, porque a candidatura dele foi indeferida pelo TCE, né? E aí, eles questionaram até o TCE de por quê, né? Que eles não podiam colocar... TSE, desculpa. Que eles não podiam colocar, né, o presidente, só que o TSE não quis se pronunciar em relação a isso. Então, eles fizeram a entrevista com os presidenciáveis que estão na candidatura de fato. Então, o Bolsonaro segue em primeiro, né, do PSL com 22%, a Marina Silva da Rede com 12%, o Ciro Gomes do PDT também com 12%, o Geraldo Alckmin do PSDB com 9%, o Fernando Haddad do PT com 6%, o Álvaro Dias do Podemos com 3%, o João Amoedo do Partido Novo com 3% também, o Henrique Meirelles do MDB também com 3%, e os outros candidatos estão abaixo de 1%. Os votos brancos e nulos são 21% e os que não sabem, não respondem, são 7%. Então, esses são os últimos dados que a gente tem das eleições. Então, vale a pena lembrar aqui que ontem começaram a circular aí nas correntes do WhatsApp uma pesquisa do Datafolha. Isso é fake news. Essa pesquisa, a Datafolha não divulgou o resultado da sua pesquisa. Esse e-mail que está circulando já recebeu o seu desmentido. Você pode procure se informar antes de repassar essas informações, não correspondem à realidade no caso da pesquisa do Datafolha, mas sim o Ibope divulgou esse resultado. A do Ibope é feita com o estado de São Paulo, né? Aí foi feito com 2.000 eleitores, a margem de erro é de 2%, né? E a aplicabilidade deles é de 95%. Então, ou seja, 95% de probabilidade dos eleitores votarem nesses candidatos nas eleições. Lembrando que esses números podem variar, como você falou, se a margem de erro de 2%, pode variar tanto 2% para cima quanto para baixo. Então esse número ele é um pouco variável, apesar dessa estatística que foi divulgada ontem pelo Ibope. Exato. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre impostos. Todos nós pagamos impostos e é comum ouvirmos por aí reclamações sobre a forma como o nosso dinheiro é usado. Mas você tem ideia de quanto o nosso município arrecada com os impostos e o que é feito de fato com esse dinheiro? Nós vamos descobrir agora na reportagem de Tamires Vick e Tiago Vinícius.
O imposto é o dinheiro que todos nós pagamos em nosso país, seja no estado ou no município em que nós vivemos. E esse dinheiro serve para pagar as despesas da prefeitura, assim como financiar obras de infraestrutura do governo e também serviços essenciais a toda a população, como educação e saúde. Mas você sabe qual é a parcela desse dinheiro que continua no município e de que forma ele é usado? Então, vamos descobrir. Os impostos principais que nós temos na cidade são IPTU, né, que é sobre propriedade, né, de terrenos, imóveis, todo mundo conhece. Temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E nós temos alguns repasses também, né? Então nós temos as taxas municipais, nós temos repasse de IPVA do governo do estado, temos o repasse de ICMS também do estado, temos repasse de IPI, temos repasse de Imposto Territorial Rural, que vem do governo federal, entre outros, né? Transferências para a educação, para a saúde, são várias verbas. Ou seja, entre impostos cobrados, os que ficam no município são o IPTU, o ISS e o ITBI. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que incide sobre imóveis, incluindo desde residências até prédios comerciais e terrenos no geral. O ISS, Imposto sobre Serviços, incide sobre empresas de todos os portes e segmentos da cidade. E, por fim, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, que incide sobre a transferência de propriedades, como a compra ou venda de uma casa. E como explicado pela diretora de Administração Tributária da Prefeitura, Anita Soares, existem os repasses, que são os impostos que vão para o Estado ou para o governo federal e depois voltam em porcentagens para o município, como acontece com o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA já é 50%. Então, vamos supor, aproveitar, né? Munícipes que vivem em Jacareí e a placa do seu veículo não é do município. Você está contribuindo com o IPVA para outra cidade. Então, todos os veículos cadastrados aqui, o município recebe 50% do IPVA. Desses 50%, uma parte é destinada para a educação, né? Vem pela Fundeb, e outra parte vai para a receita corrente do município. De acordo com a Prefeitura, durante o ano de 2017, o município arrecadou 57 milhões de reais com o IPTU. E neste ano, até abril, já foram arrecadados 26 milhões de reais. Em relação ao valor arrecadado com IPVA, no ano passado, Jacareí recebeu o repasse do Estado de São Paulo no valor de 32 milhões de reais. E neste ano, já são mais de 19 milhões. Outro imposto estadual que também interfere bastante em nossas vidas é o que já vem embutido nos preços dos alimentos e produtos que compramos, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, no qual, no ano passado, Jacareí recebeu o repasse de 132 milhões de reais. Neste ano, 62 milhões já estão no município. E toda esta verba deve ser usada pela Prefeitura para investimentos na cidade. Nós chamamos de receita corrente, né, termo técnico. Então, todos esses impostos e taxas recolhidas pelo município, elas vão compor toda a receita municipal. E aí, de acordo com o orçamento, ela vai ser destinada a determinadas áreas, né, acordadas entre as secretarias, entre o plano, né, do executivo. Tá aí, importante essa matéria. A gente reclama, né, do pagamento dos impostos. Muitas vezes a percepção que a população tem, percepção e realidade é que o investimento do imposto não volta em serviços, né, para a população. Mas é importante entender, então, para onde vão, quais são os impostos e como eles retornam, né, para o município. Muitos impostos vão para a União e o repasse para o município é pequeno. E isso, né, a gente vai vendo, cada um tem o seu papel, no caso da educação, por exemplo, o que é parte do município, do estado. Interessante, é uma matéria bem explicativa. É importante lembrar que ela continua disponível no nosso YouTube, no YouTube da nossa TV, para caso você queira divulgar, explicar para outras pessoas, já que é um tema complexo, é possível você divulgar aí para onde vão os impostos que são arrecadados aqui no nosso município. Aleph, mais um destaque você traz para a gente nessa quinta-feira. Exatamente, Elton. As escolas aqui de Jacareí, as EMEFs, né, elas estão se unindo numa corrente do bem, viu? Existe uma campanha que chama Campanha Lacre Nota 10. Nessa campanha, a cada 140 garrafas PET de 2 litros, cheias de lacre de alumínio arrecadadas, a escola, né, o município, ganha uma cadeira de rodas para doar para uma entidade assistencial. Então, as escolas aqui de Jacareí, elas abraçaram esse projeto, né? A EMF Barão de Jacareí já arrecadou 43
garrafas, e aí eles estão nessa campanha para conseguir arrecadar o máximo de cadeira de rodas aqui para o município para doar para as entidades. Então você que tem lacre de alumínio em casa, vai enchendo aí na garrafinha PET, doa para as escolas, para as EMFs, que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Sempre achei que isso fosse uma lenda urbana. Não é. As pessoas juntarem, colocar na garrafa PET. Inclusive o avô de um dos alunos comentou isso, que ele tinha muitos lacres de alumínio guardados, e aí agora ele doou tudo para a escola. Então a população pode doar, caso a pessoa tenha guardado em casa, pode procurar, por exemplo, a Escola Barão de Jacareí e fazer a doação. Sim, chega lá na EMF e... Tem um prazo? Não, eles estão permanente. na campanha. Tá joia, obrigado pela informação. Bom, agora é hora da gente conferir como é que vai ficar o tempo aí, o feriado que se aproxima, como será esse final de semana prolongado. Vamos ver como que ficam as temperaturas aqui na previsão da CPTEC, do CPTEC INPE. Hoje, quinta-feira, as temperaturas, apesar desse frio agora pela manhã, elas devem subir em Jacareí, apesar de que algumas nuvens aí permanecem sobre a cidade em pontos isolados. A frente fria desses últimos 3 dias dará lugar a um tempo mais seco, que deve predominar na cidade durante a próxima semana. A umidade relativa do ar hoje fica em 44%, sem previsão de chuva. A mínima fica em 8 graus, aí tivemos então essa madrugada com frio, esse frio aí pela manhã, e a máxima deve chegar aos 23. Já na sexta-feira, também segue o tempo seco, com um pouco mais de calor durante boa parte do dia. A umidade do ar vai marcar apenas 37%, sem possibilidades de chuva. Os termômetros variam entre 10 graus de mínima e 27 graus de máxima. Então, sexta-feira mais quente. Essa é a previsão do tempo, então, para esta quinta e sexta-feira. Sabe o que é bom? Pelo menos está friozinho, né? Mas eu tenho aqui um destaque também que é bem legal, que o Ponto da Economia agora começou com a venda de morangos, né? Então a gente pode fazer um fundi, exatamente. Uma notícia muito legal é que superou a expectativa de vendas aqui no município. Só na primeira semana foram vendidas mais de 25 mil caixinhas de morango, né? Então o preço é bem competitivo mesmo. No supermercado a gente encontra as caixinhas por R$4 até mais. No Ponto da Economia eles estão vendendo a R$2,50, né? Os pontos de economia ficam espalhados por todo o centro da cidade. Então é uma informação legal para as pessoas aí esse fim de semana prolongado. Se quiser fazer um fundi, morango tá barato. E além disso ajuda a movimentar a economia local, né? Porque são produtores aqui da nossa cidade que vendem essas frutas da época em determinadas épocas do ano aí nas barraquinhas, né? Sim, bom, falando de um assunto um pouco mais sério agora, a atual superintendente da Santa Casa de Jacareí foi ouvida na última terça-feira na primeira fase de trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que investiga supostas irregularidades entre a Santa Casa e o Provisão, instituição de São José dos Campos. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Jacareí, que investiga supostas irregularidades no contrato firmado entre a Santa Casa da cidade e o Instituto Provisão de São José dos Campos, na gestão do ex-prefeito Hamilton Mota, recebeu no começo de setembro a atual superintendente do Hospital Jacareiense, Elisete Isgorlon. Ela estava na equipe administrativa da Santa Casa em 2015, no mandato de Hamilton, quando o contrato com a Provisão estava em vigor. Esta foi a primeira etapa da fase de oitivas da comissão parlamentar. Para os vereadores que fazem parte da CPI, o exemplo da investigação da Prolar no ano passado tem de persistir. Nós vamos até o fundo na apuração desses fatos, que se realmente existirem culpados, que eles sejam punidos como foram na CPI da Prolar. Sempre falam que CPI acaba em pizza, mas a passada que nós fizemos da Fundação Prolar, nós recomendamos a prisão de 7 pessoas ao Ministério Público e a gente sabe que já está correndo a nível da Polícia Civil, os inquéritos, a nível de Ministério Público e ficamos sabendo também que nos próximos dias aí devemos ter alguns desdobramentos. A gente está numa gestão num momento diferente da política, né? E todo setor que a gente vê que teve alguma irregularidade, não só essa da Santa Casa, mas eu acho que todos os setores, né? A gente, quanto vereador, vai estar pedindo a CPI, né? Então, acho que a gente começa aí um novo trabalho, né? Para mostrar para a sociedade a transparência, né? Porque a gente não pode mais continuar pagando preço, né? Por empresas que, infelizmente, não cumprem os contratos e muitas vezes compra subfaturado e tudo mais. Eu acho que com isso quem perde é a população, né? A Provisão foi a empresa responsável pela gestão da Santa Casa entre outubro de 2014 e setembro de 2015. A função era prestar serviços de consultoria em gestão hospitalar,
e recursos humanos na maior unidade de saúde da cidade, sob intervenção da Prefeitura de Jacareí desde 2003. A gente percebe, após a análise documental, de que houveram fortes indícios aí de gastos irregulares, inclusive um empréstimo na ordem de 10 milhões de reais no nome da Santa Casa e que não se consegue provar para onde foi esse dinheiro. Então, nós não vamos ser coniventes com esse tipo de atitude, faremos essa investigação até o final para que, se realmente houverem culpados, que eles sejam punidos. A gente está trabalhando em cima disso e vamos trabalhar firme para ver se a gente consegue apurar, né, e ver se tiver lesura, né, não tem problema, mas se tiver alguma irregularidade a gente vai estar punindo os culpados. Segundo o regimento interno da Câmara, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação semelhantes ao das autoridades judiciais. O prazo para a apresentação dos pareceres é de 180 dias e esses documentos podem ser encaminhados ao Ministério Público para apuração de responsabilidades civis ou criminais dos infratores. Tá aí, então, começaram os trabalhos da CPI da Provisão. Essa é a primeira fase, as oitivas, foi como a matéria mostrou, foi escutada a atual superintendente de Santa Casa. O trabalho deve continuar. O prazo após instalada a CPI são 180 dias, prazo inicial para a apresentação do relatório. Bom, e nesse feriado prolongado, o bairro Jardim Pedra Mar será o centro de promoção de cultura e arte aqui em Jacareí. Diversas atividades entre oficinas e palestras vão acontecer lá no Agromera Arte. Confira mais informações no boletim de notícias da TV Câmara. Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, o Espaço Cultura no Morro apresenta o festival Agromera Arte, A Rua é Nosso Quintal, que acontecerá nas ruas do bairro Jardim Pedra Mar. Serão diversas atividades culturais para todos os públicos, todas planejadas com o objetivo de compartilhar a arte, suas mais variadas formas e apresentações, e promover o questionamento do papel que a rua tem na vida em comunidade. O festival também reunirá grafiteiros e muralistas em torno da ação Mutirão de Grafite, uma proposta de intervenção artística na identidade visual dos muros residenciais do bairro. A programação completa e todas as informações do festival serão divulgadas no evento Agromera Arte 2018, da página Cultura no Morro no Facebook. Tá aí mais uma ação no Agromera Arte. Salve lá pro Thiago Pedra. Thiago Pedra, um dos organizadores, né, desse evento. Tem mais aí, o que mais você tem pra gente nessa quinta-feira? Amanhã tem desfile, né? Amanhã tem desfile, né? A agenda cultural, amanhã a gente vai divulgar mais os eventos do fim de semana, mas para amanhã as escolas aqui de Jacareí vão abrir o desfile cívico aqui da cidade com o projeto Cidade Leitora. O tema do 7 de setembro esse ano é Jacareí Cidade Leitora, né? Exatamente. Então elas vão abrir e cada escola traz ou um tema inspirado num livro ou inspirado num escritor. E aí eles vão, a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí vai acompanhar, né, as escolas, e cada escola vai trazer aí ou uma história, ou o tema de um livro, ou o escritor, ou propor um pensamento. Por exemplo, você costuma ler quantos livros por mês? Então eles, durante o desfile, eles vão levantar essa questão, com certeza com faixas, com algumas encenações lá para abrir o desfile cívico. Então vai ser bem legal aí. A partir de que horas, Aleph? O desfile começa, eu acho que às 9, certo? Junto com o Bom Dia Jacareí de amanhã, especial de feriado, então. Exatamente. A gente pode sair daqui do Bom Dia e já ir para o desfile. Você acompanha em casa o Bom Dia, depois vai para o desfile também. Exatamente. Né? Um desfile que durante alguns anos a cidade não realizou, voltou ano passado, muita gente, muita família na rua. Esse ano mais uma vez, agora com o tema Jacareí Cidade Leitora. E mobiliza muita gente, né? Porque como são sempre as escolas, né, que abrem o desfile, as crianças vão desfilar, então toda a família quer ver, né, desfilar. É um marco, né, na infância de todo mundo desfilar no 7 de setembro. Pelo menos pra mim foi. Falando ainda de coisas de entretenimento aqui na cidade, um coral diferente que não tem como objetivo principal formar grandes cantores. O Coral da Tívia, que completou 11 anos agora em 2018, busca unir vozes e fortalecer amizades, transformando assim a vida de muitas pessoas através dos benefícios que a música oferece. Quem canta seus males espanta. E por isso, como diria Carmen Miranda, essa turma aí vive a cantar sem cessar. Eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou. Há 11 anos, o Coral da Tívia foi criado com o objetivo de estimular a saúde preventiva.
E o que começou lá atrás com 8 pessoas, hoje reúne mais de 60 vozes que já tem até CD gravado com músicas folclóricas e populares brasileiras. E quem faz parte aprende mais que notas musicais, sente no coração os impactos da música. A música, assim como todas as artes, né, ela tem um impacto assim, imediato na vida da pessoa. Então, ela é uma coisa assim que te relaxa, que te inspira, né, que te faz criar, que te faz querer fazer. Nós temos pessoas que vieram para cá com depressão, com algum problema assim pessoal, na vida pessoal, e se você ouviu o depoimento de todo mundo tem alguma história para contar, alguma coisa que foi muito boa na vida deles. Um exemplo de tudo isso é o Sr. Geraldo, que afirma que ser um coralista é uma ótima terapia. O coral, ele traz muita satisfação para a gente, sabe? Você sempre, além de se sentir assim, um elemento participativo, né? Ou se sente que você está dando a sua contribuição naquele volume de vozes ali, entende? Naquele efeito que aparece. Ele também está ao mesmo tempo assim, parece-me que acomodando, inebriando as pessoas, sabe? É como se estivesse acalentando, um autoacalentamento. A animação também não falta por aqui. Assim que chegam, os novatos precisam passar por um teste de fogo, o famoso trote do coral. E cada um tem que cantar o próprio nome na frente de todo mundo. Sabe de uma coisa boa? Você não precisa saber cantar para fazer parte dessa equipe afinada e divertida. Basta ter mais de 18 anos e muita disposição para aprender. Abertas nesse mês de agosto até o dia 31 de agosto. E a pessoa pode vir todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. Aí chega aqui, faz a inscrição e já começa a cantar. O coral deixou todo mundo animado, que inclusive nossa equipe lá na Central estava cantando também. A gente ouviu aqui um pouquinho. Diz que é roqueiro, mas fica cantando a música do coral. Gente, a gente fez essa matéria aí com a equipe do Coral Atívia, mas a gente também tem um trabalho que fala especificamente sobre como a música age em diferentes fases da vida, desde a infância até a terceira idade, que é o programa Colaboração, que você pode também assistir no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Então lá você pode acompanhar como essa questão da música causa impactos positivos na vida do ser humano. Isso aí, muito bem. E esse programa já está passando, já está à disposição e como a Elaine falou com a outra matéria, também está disponível lá no nosso canal no YouTube. Aleph, queria agradecer a tua presença aqui com a gente nesse primeiro bloco. Eu que agradeço, um prazer estar de volta. Isso aí, retorno do Bom Dia nessa semana de reestreia do nosso telejornal diário aqui matutino da TV Câmara Jacareí. Lembrando que na sexta-feira também volta o Notícias de Jacareí, um pouquinho mais tarde, em função do horário eleitoral gratuito obrigatório. O Notícias de Jacareí, ele entra no ar agora às 1h30 da tarde ao longo desse período. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta quem estará com a gente é a jornalista Tamires Vick. Tamires Vick, não saia daí, Bom Dia Jacareí volta já.
Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. Aí, se liga nessa fita, mano. 1/3 da rapaziada que morre no trânsito é tudo motociclista, Joe. 1 a cada 3 que morre é um de nós, mano. Deu lá no Infociga, tá ligado? O sistema que sabe tudo de dados do trânsito, pá. É do governo do estado, o bagulho é louco mesmo, mano. Nada de fazer zigue-zague por aí, doidão. Tem que estar atento durante o dia, à noite, é toda hora, mano. E não adianta diminuir a velocidade só na hora do radar, não, irmão. Siga seguro, chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. A Secretaria Municipal de Educação abre inscrições para o credenciamento de editoras, revendedoras,
livreiros e autores locais interessados na comercialização de livros durante a realização da Terceira Feira Literária de Jacareí, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de outubro. Para participar, basta acessar o site bit.ly/inscrição Festa Literária 2018 e anexar os documentos solicitados no formulário. A permissão de uso dos estandes pelos participantes será autorizada mediante o fornecimento de 50 livros por expositor à Biblioteca Pública de Jacareí. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Se você tem de 15 a 29 anos e sua família está no Cadastro Único do Governo Federal, se liga nessa. Faça já a sua ID Jovem. Meia entrada no cinema? Com a ID Jovem você pode. Meia entrada no teatro? Meia entrada em shows? Meia entrada em eventos esportivos? Com a ID Jovem você pode. Passagens interestaduais de graça? Inscrição gratuita no Enem? Com a ID Jovem você pode. Saiba mais em juventude.gov.br/ID Jovem. Baixe o aplicativo ID Jovem e use o poder que você já tem. ID Jovem é lei. Está no Estatuto da Juventude. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. Numa casa, os banhos de chuveiro são um dos maiores gastos com energia elétrica e água. Você sabia que um chuveiro gasta a mesma energia que 45 TVs ligadas ao mesmo tempo? Se todos os brasileiros que usam chuveiro elétrico diminuíssem em 1 minuto seu banho diário durante 1 ano, haveria uma economia de energia equivalente a gerada em 8 dias pela usina de Itaipu. E ainda economizariam na conta de luz e de água. E com o chuveiro desligado, sobra energia e a cantoria fica muito melhor. Você não imagina o bem que isso faz para toda a sociedade. Eu dou a minha vida pelo esporte. Acordo, durmo, almoço, janto, natação. Cuido muito bem da minha saúde para ser um atleta cada vez melhor. E não gosto de perder para quem não tem espírito esportivo. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. A gente tem que ser campeão também nas atitudes. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Oi, a ONU quer falar com vocês. É sobre vidas negras. Meu nome é Rafaela Silva, tenho 25 anos, venho da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Fui a primeira atleta brasileira campeã mundial e olímpica de judô. Já imaginou te encararem como suspeita por causa da sua cor? Isso já aconteceu comigo, se chama filtragem racial.
Acontece na rua, durante as abordagens policiais, mas também acontece no sistema de justiça. Na prática, quer dizer que a cor também pesa na hora de indiciar e julgar as pessoas. Isso precisa acabar. Por isso que eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras, pelo fim da filtragem racial por mais igualdade. Vidas Negras, junte-se à ONU, compartilhe essa ideia. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Nesse segundo bloco, quem está conosco é a jornalista Tamires Vick. Seja bem-vinda, Tamires. Muito obrigada, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia. E a todos que nos acompanham também. Você tem alguns destaques aí pra gente, né? Um dos movimentos que Jacareí tem investido, inclusive esse ano, é na leitura, com o projeto Jacareí Cidade Leitora. E você traz mais informações sobre essa questão, né? Exatamente. Ao longo do ano, então, nós vemos acontecendo vários projetos em relação ao Cidade Leitora, envolvendo as escolas, as secretarias de educação, assistência social. E no mês de outubro nós teremos entre os dias 19 e 21 a nossa primeira feira literária, que vai ser organizada pela Biblioteca Macedo Soares, a nossa biblioteca municipal. E então, várias atividades acontecerão nesses 3 dias da feira literária, que acontecerá no mês que vem, só que hoje é o último dia para escritores, editoras aqui da cidade e da região inscreverem os seus livros, suas publicações nessa feira. Então, acontecerão alguns estandes em que os autores eles poderão expor e também vender os seus livros. Então, é uma oportunidade para quem tem fez algum trabalho aqui na cidade, aqui na região e quer divulgar um pouco mais. É uma iniciativa muito legal, porque além de incentivar as pessoas a lerem, também acredito que seja um incentivo para quem trabalha e se dedica a escrever, a trabalhar com livros, que trabalha com projetos sociais. Então, é uma iniciativa muito legal e hoje é o último dia, então, para autores, escritores, editoras inscreverem os seus livros. Existe uma série de documentos que precisam ser apresentados para que a pessoa consiga expor o seu livro. Então pode entrar lá no site da prefeitura, uma das últimas postagens fala sobre essa questão, é só dar uma procuradinha sobre a feira literária e fazer a sua inscrição. Então, como tem uma série de documentos, é importante que, se ainda existe alguém que tem interesse, que já entre lá no site, já olhe tudo certinho para conseguir fazer a sua inscrição e participar da feira literária, que acontecerá então no mês de outubro. Importante oportunidade de expor o trabalho dos autores locais e também de comercialização dos livros. Os autores poderão vender o livro durante a feira para o público que está lá, bater papo, conversar, e aproxima também os autores da cidade. Você que apresenta o programa Contraplano aqui, Sim. É muito grande a quantidade de pessoas em Jacareí que está produzindo, lançando seus livros. TV Câmara é um canal de divulgação, a gente é procurado pelas pessoas. E agora a feira vai criar um espaço físico, né, para que esse encontro entre os escritores e seu público possa acontecer nos dias... Entre os dias 19 e 21 de outubro. 21 de outubro. Exatamente. Aí. Então, quem não estava sabendo, já anota aí na agenda, porque durante esses dias várias atividades irão acontecer, vai ter food trucks também, então vai ser algo bem legal, vai acontecer lá no Parque dos Eucaliptos, entre o parque e a biblioteca também, então é um espaço que é muito agradável e vai ser bem legal, gente, já deixa anotadinho aí. O Bruno Vilagra, que é o gerente das bibliotecas aqui da cidade, esteve no Bom Dia essa semana e reforçou que, além, né, dos escritores estarem lá, é extremamente importante que o público também participe, porque o escritor, se ele não tiver para quem oferecer a obra, o trabalho acaba sendo em vão. Então, anota na sua agenda aí, como a Tamires falou, de 19 a 21 de outubro, um evento especial para você que gosta de ler, para levar as crianças, inclusive para incentivar esse hábito da leitura. Mas mudando um pouquinho de assunto, há 14 anos, a Guarda Municipal de Jacareí promove um projeto que ensina música para crianças e jovens de bairros carentes da cidade. Conheça um pouco do projeto Tocando o Futuro. As cordas do violão apontam o caminho para um futuro de opções para esses jovens.
Moradores de bairros com taxas elevadas de criminalidade têm na música um instrumento de transformação e sonhos. Igor Almeida, de 24 anos, é prova viva disso. A música para mim é tudo, porque a partir dela praticamente o que eu tenho hoje ganhei com ela, porque a música em si dá disciplina pra gente, dá parte da paciência. Com isso a gente começa a se autodisciplinar, né? Você começa a ter foco nas coisas, ajuda a gente na parte da escola, aí a partir daí a gente consegue fazer uma formação melhor. Tudo isso a música contribui pra gente. Há 14 anos, o projeto Tocando o Futuro da Guarda Civil Municipal de Jacareí faz a diferença na vida de crianças e jovens de 9 a 14 anos. Nesse tempo, cerca de 1.300 foram formados aqui. Eles se reúnem de segunda a quinta-feira em 2 núcleos culturais, no Jardim Bela Vista e no Conjunto São Benedito, o SECAP. Pela manhã, as aulas acontecem das 8 às 10 horas, no período da tarde, das 2 às 4. Os pais têm acesso ao desempenho dos filhos em reuniões que acontecem 2 vezes por semestre. Com esse sorrisão, mas com jeitinho tímido, a Rafaela participa do projeto desde o início. Antes eu era ansiosa, antes eu era nervosa, agora estou bem melhor. Melhorou muita coisa, as notas também, tudo, na época que eu estudava. Há 1 ano e meio na Guarda, José Luiz é gerente de ações preventivas na organização. Para ele, mais que uma recreação, a música representa qualidade de vida. A intenção, o objetivo e a meta foi trazer essa criança mesmo para desvincular ele nesse horário de folga da escola para uma coisa mais saudável ou muitas vezes até podemos dizer uma qualidade de vida, assim, né? Porque música é uma qualidade de vida. E essas crianças, além de estar no projeto, com o passar do tempo, elas começam a fazer apresentações em locais públicos e privados, quando devidamente solicitados, né, e autorizados, elas vão deslocando e começam a conhecer um outro modo de vida, um outro modo de pensar a sua realidade social. As inscrições para o projeto são abertas no início do ano, mas caso haja bastante procura, ficam disponíveis também no segundo semestre. Aí, mais um projeto na cidade de Jacareí de inclusão musical, de educação musical. São vários, a gente falou agora no primeiro bloco do Coral da Tívia, a gente tem a orquestra, tem mais muita coisa acontecendo nesse sentido de disseminar o ensino da música, não só formar profissionais, né, mas também trabalhar outras questões, cidadania, muitas outras coisas. Disciplina. A Tamires, inclusive, fez uma matéria com o pessoal do Coro Jovem, né, que ainda não foi exibida, ainda vai ser exibida aqui no Bom Dia, mas você conseguiu captar, né, essa questão de como a música impacta na vida das pessoas. Exatamente. A LIC, para quem não sabe, é a Lei de Incentivo à Cultura que nós temos aqui no município, que incentiva, então, projetos sociais aqui da cidade, pessoas, então, que têm alguma iniciativa. Então, através de incentivo fiscal, essas pessoas conseguem iniciar o seu projeto, conseguem uma verba necessária a partir do momento que elas apresentam o projeto e conseguem, então, concretizar. E um dos projetos é justamente o projeto Coro Jovem, que é feito pelo professor de música Rodrigo Rangel. Ele já até, inclusive, já esteve aqui no Bom Dia, quando as inscrições foram abertas, e hoje, então, ele tem uma turma completa de jovens. Então, olha só, até mesmo na LIC, que é um projeto que as pessoas aqui da cidade apresentam, existiu um espaço, ou seja, existem pessoas que estão pensando na necessidade do ensino da música na cidade, como uma forma de incentivo à cultura. Então, a música é algo que realmente tem força aqui na cidade. Nós já vimos o coral, vemos
temos agora o Tocando o Futuro, temos o coro e também temos a orquestra. Então são projetos que envolvem pessoas de idades diferentes, com focos diferentes. Então a gente olha para a música, nossa, até a Guarda Civil está envolvida, ou seja, além de ser algo que é um projeto cultural, também envolve a segurança, é um ato de preservação, de segurança também das crianças e dos jovens. A oferta de lazer é algo que ajuda, dá oportunidade e também vai na contramão da violência e de tudo mais que a gente vem vendo. Os dados e informações que nós temos de falta de oportunidade que podem levar os jovens, então, a ficarem desacreditados mesmo e talvez se envolverem com outros caminhos que não são assim tão bons. É importante a gente reforçar também que todos esses projetos que você citou, a orquestra, o coro jovem, o coral da Ativa, que nós vimos no primeiro bloco, são gratuitos. Você só precisa ter o interesse de buscar. Está tudo disponível para que a população tenha acesso, né, a essa questão da cultura, da música. Então está tudo lá de forma gratuita. Basta a sociedade, a população se interessar e procurar. Exatamente. E falando também um pouco mais sobre o Tocando o Futuro, é um projeto que a partir do momento que os jovens eles se inscrevem, eles vão ficar ali então tendo aulas durante 4 anos, se eles persistirem até o fim. E além da flauta doce que nós vemos na reportagem, eles também têm a oportunidade de aprender violão, guitarra ou bateria. Então são instrumentos também que os jovens eles costumam ter interesse, costumam gostar, e depois de aprenderem a teoria musical, eles vão para a prática. Então, quantas pessoas eu já não ouvi dizendo, eu queria tanto aprender um instrumento, e é como você disse, Leilane, são todos projetos gratuitos, basta uma iniciativa. Bom, falando ainda de música, hoje tem Clube do Blues no Educa Mais Jacareí. Dessa vez o show será comandado pela cantora e pianista norte-americana Taryn. E o nosso repórter Aleph Gonçalves, que esteve aqui com a gente no primeiro bloco, conversou com ela e conta pra gente um pouquinho sobre esse show que acontece hoje à noite. O Clube do Blues vai receber na última edição desse ano a Taryn Donat. Tem 19 anos de carreira, é pianista, cantora, já ganhou prêmios internacionais e tem até um estilo musical próprio que ela chama de Beatnik Blues. Ela é a primeira mulher a se apresentar esse ano. Agora a gente vai bater um papo aqui com ela. Taryn, thank you for our interview. You're welcome. Thank you. So, how is the scene for women in the blues? Women in the blues, there's lots of us. There's more and more as time goes on, and I don't know, it's great, it's wonderful. Everybody treats you like an equal, and yeah, there's no problem. It's the same for a man. Nice to know that. And where are you thinking from Brazil? I love Brazil. I love all of the people here. Everybody is so nice and welcoming, and so I feel right at home, yeah. And what do you expect from the show at Thursday? I have no expectations, right? In a good way, no expectations. I like to have things just unfold as they will. So, yeah, try to just let it be, just like music. Just like music. And can you play for us just a bit? Of course. Agora a gente vai ver ela cantar um pouquinho. Vamos lá. Ready? Here we go. Pressure
Bom, eu acho que já deu pra gente ter um pouquinho de noção do que a gente vai esperar aí do show de quinta-feira, né? Então, só reforçando o convite, quinta-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado, às 8 horas, lá no Educamais Jacareí. Territ vai estar tocando ali pra gente, uma parceria da Fundação Cultural com o Nave Cime. Esperamos você lá. Eu achei que o Aleph, quando ele entrou ali no... Que ele ia cantar. Ele ia tocar piano. É um homem cheio de talentos. Então, olha, então reforçando, o Aleph já falou, reforço mais uma vez, é hoje a partir das 8 horas, lá na Ariano Suassuna, todo mundo sabe, fica ali ao lado da nova rodoviária, no Educamais Jacareí. Bom, gente, Tamires, temos mais uma informação sobre o plano diretor de Jacareí, é isso? Exatamente, também foram disponibilizadas novas informações sobre o plano diretor que acontece esse ano aqui na cidade. Então, o plano diretor, para quem não sabe, é uma lei municipal que define, então, como a cidade vai se desenvolver. É uma lei municipal que nós já temos, só que todo ano precisa se discutir sobre o que está escrito nessa lei. Porque a cidade, todos os anos, todos os dias, ela muda, ela cresce, nós temos mais jacarienses vivendo aqui, então a gente sempre precisa debater. O plano diretor, ele já está na terceira etapa, ele já teve, então, outras 2 etapas que foram com técnicos, com as secretarias, com os conselhos da cidade, principalmente o Conselho de Habitação, a Prolar, conversaram, esse pessoal se reuniu e conversou sobre as principais dificuldades da cidade, principalmente olhando de uma forma específica mais para os bairros, porque a gente sabe que cada bairro aqui da cidade tem um determinado problema, tem uma determinada necessidade. Então, esses pontos já foram levantados e foram disponibilizados também no site da Prefeitura. Você pode entrar lá e conferir, existe um botão lá que você, logo que você abrir o site da Prefeitura, você vai encontrar plano diretor. Lá existe uma cartilha que também já vem com todos os pontos, explicando certinho o que já foi discutido e de que forma a sociedade pode ajudar. A gente não pode esquecer que o plano diretor ele é formado por 3 pontos. Então, nós temos o poder público, nós temos a sociedade civil e também nós temos a iniciativa privada. Ou seja, o poder público, a iniciativa privada, eles sempre estão ali, porque eles têm um interesse, eles estão ali para isso. Só que a sociedade civil, se não tiver a iniciativa de procurar, todas as iniciativas, todas as metas e objetivos da cidade acabam ficando só na mão do poder público. A gente sabe que são os nossos representantes, a maioria da população escolheu essas pessoas para estarem lá, só que isso não significa que a gente pode abdicar das nossas responsabilidades como cidadão. Então, acontecerão 10 reuniões, 10 audiências públicas no mês que vem para definir o que a população quer que aconteça na cidade. E eu tô falando isso agora porque a Prefeitura já disponibilizou um e-mail. Eu vou passar para vocês. O e-mail é planodiretor@jacareí.sp.gov.br. Então, se você já tem sugestões, você já pode encaminhar. Lembrando que você já pode sugerir quais são os problemas e também as soluções. Assim, o poder público também já vai mais preparado para a demanda que vai ter, então, nas reuniões. E a sociedade também vai ter um tempo para conversar. Então, associações de bairro, ONGs já podem ir se reunindo e discutindo antes de chegar, então, essas reuniões. Todos os locais das reuniões estão lá no site da Prefeitura, serão 10 reuniões em diferentes bairros da cidade. Então, desde o Parque Meia Lua, que fica mais ao norte, até o Jardim Paraíso, também haverão reuniões que acontecem na parte rural da cidade, então todos os bairros e regiões serão contemplados. Tá joia, obrigado. Importante a participação da população. A TV Câmara vai falar muito mais sobre isso ainda ao longo desse período da construção do plano diretor da cidade. Bom, a gente agora tem mais uma matéria. No último dia 31, né, Leilane? Aconteceu aqui na cidade a tradicional procissão dos mortos. A Leilane, inclusive, teve lá um dia antes, teve um curso de maquiagem para o pessoal poder participar a caráter. E bem caracterizado, com maquiagem de terror mesmo. Era literalmente esse o nome do curso, maquiagem de terror. Vamos ver o resultado disso então na matéria que o Aleph Gonçalves preparou pra gente. Agosto é o mês do folclore e a procissão dos mortos já virou tradição em Jacareí. Todo ano, as pessoas se reúnem e saem em marcha pelas ruas da cidade. O movimento foi inspirado por uma lenda aqui de Jacareí. A história conta que próximo à Capela São Sebastião, conhecida como a Igreja do Avareí, nas noites de sexta-feira, ouvia-se uma procissão. No entanto, ninguém era visto, apenas ouvido. Mas, certa vez,
um homem avistou algumas pessoas segurando velas. E foi então que ele recebeu uma, como essa aqui. A surpresa aconteceu logo depois, quando ele viu que a vela tinha se transformado em um osso humano. Maquiagens, figurinos, uma produção que chamava a atenção de quem passava. E teve gente que se preparou muito antes da concentração. Acho que foi o dia inteiro, sabe? A gente trabalhou que, nossa senhora. Em torno de umas 4 horas e meia. Mas quem chegou por lá sem maquiagem ainda deu tempo de se produzir em menos de 10 minutos. Hoje é um pouco mais rápido, em torno de 5, 6 minutos, mas dá para maquiar bastante gente. Eu já maquiei umas 10 pessoas já. A procissão dos mortos foi idealizada por atores da cidade e já dura 8 anos. A marcha sai do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e passa por pontos históricos da cidade, como a Praça da Igreja Matriz. Por aqui, os atores contaram a lenda para o público e os olhares estavam atentos. O Guto, que está no movimento desde o começo, relembra a lenda contada pelos avós quando criança e ressalta a importância da procissão para a cultura atual. E agora com a tecnologia parece que as histórias vão sumindo, então para a gente manter viva essa tradição do contar histórias, histórias que minha avó contava. A procissão acabou na igreja do Avareí, seguindo a lenda. As velas ficaram no local. Ninguém quis tentar a sorte de levar uma para casa e encontrar um osso no outro dia. Aos vivos, um aviso. Não olhem para trás, ou uma alma poderá segui-lo até a sua casa. Cuidado! Cuidado! Tá aí. Assusta um pouquinho, né? Mas é uma forma de manter viva essa questão da nossa cultura, né? Da cultura da nossa cidade. Isso acontece já tem vários anos aí, a cultura de levar essa lenda urbana para as novas gerações. Acho que é o principal objetivo da Procissão dos Mortos. Olha só, a gente falou da Procissão dos Mortos, o Paul Constantinides, que sempre participa aqui com a gente e também é envolvido com a questão da procissão, participou já há alguns anos. Ele está nos perguntando aqui qual que é o link para a feira literária. Pô, você tem que procurar. A gente não tem um link assim fácil, acessível. O link está lá no site da prefeitura. Você vai ter que fazer uma busca lá. Em relação também a hoje à noite, o Paul nos lembra que o Cineclube Jacareí tem uma apresentação às 8h30 da noite do longa-metragem A Raposa, direção da Márzia Gato, direção de fotografia dele, Paul, e tem todo o elenco aqui com o pessoal de Jacareí, o pessoal lá do Cineclube, a Esther Nogueira, o Sérgio Nogueira de Andrade, o Tom Gomes, Natália Franco e outras, às 8h30 da noite hoje, lá no Cineclube Jacareí. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos encerrando mais um Bom Dia Jacareí. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Acompanhe as nossas fanpages do Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e também o /Câmara de Jacareí. Estamos também no Instagram. Procure lá a Câmara Municipal de Jacareí nessa rede social e nos siga e curta nossas fotos. Você pode acompanhar nossas reprises logo mais ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Sintonize 101.4 HF ou nos assista 24 horas também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lembrando que amanhã é feriado, mas nós te esperamos aqui no Bom Dia a partir das 9 horas da manhã. E até lá!